Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nossa saudação fraterna a você que nos acompanha no Estudando o Livro dos Espíritos. Uma satisfação imensa iniciarmos mais um momento de estudo. E nós damos as boas-vindas à nossa querida Cris Drux, que aqui divide conosco a responsabilidade da condução desse estudo. E nós também queremos agradecer às nossas intérpretes para Libras, Andréa Beatriz, que é intérprete de Libras da Comunhão Espírita de Brasília, e Elaine Batista, que atua na Federação Espírita Paraibana, na Concebe e no Grupo Sinais de Luz. Olá, meus queridos amigos, boa noite para todos. O nosso convidado de hoje é Flávio Scarbi, coordenador e facilitador do ESG, de Estudos da Série Psicológica Joana de Ângeles, palestrante espírita, trabalhador da Federação Espírita de Rondônia. Olá, Flávio, boa noite. Uma boa noite, Cris, uma boa noite a todos. Grande alegria estar aqui com vocês. Boa noite, Flávio. Nós contamos hoje também com a nossa querida Ana Maria Pacheco Becker, que é palestrante, facilitadora de grupos de estudo, seminários e atendimento fraterno. Ela participa do Centro Espírita Caridade de Santana do Livramento, da União Municipal Espírita de Santana do Livramento, do Conselho Regional Espírita da 6ª Região do Rio Grande do Sul e do Centro Espírita Sem Fronteiras. Muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Carlos. Boa noite a todos, né? Boa noite ao Carlos, a Cris, ao Flávio, a todos os nossos ouvintes aí, o pessoal que está assistindo de casa. Muito bom. Então, todos com caderno e lápis na mão, né, Carlos? A gente sempre fala isso para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. E hoje vamos nos debruçar sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 3º, cujo título é Da Volta do Espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. O tema será a alma após a morte. Inclusive, quando eu estava me preparando para entrar aqui para a live com vocês, eu pensei assim, puxa, mas que sincronicidade, né? Na véspera do dia de finados, a gente está se debruçando justamente sobre esse estudo que vai tratar da alma após a morte. É uma feliz coincidência. Trataremos do Livro dos Espíritos, das perguntas 149 a 153A. E começamos para o Flávio, colocando a primeira questão 149. Flávio, o que acontece com a alma no instante da morte? Então, nos dizem os espíritos, respondendo para Kardec, que o que acontece é que, no momento da morte, a alma volta para o mundo espiritual, onde ela havia se distanciado momentaneamente, né? Com isso, a gente volta aí a reafirmar aquilo que a gente já viu nas questões 134 e 134A, que a alma é um espírito encarnado que preexiste ao corpo físico e que continua a existir depois que ocorre a desencarnação, né? O fenômeno da morte. E então, nós temos aí então, que o espírito é um ser imortal independente do corpo físico, ele não depende do corpo físico para existir, né? Então, com essa resposta aparentemente simples, os espíritos começam aí a desmistificar para a gente o que é a morte. Por muitas pessoas é entendida como um final, um encerramento da vida, né? Trazendo uma proposta aí muito consoladora e otimista. A gente passa a compreender, então, que a morte é uma transição perfeitamente natural da vida física para a vida espiritual, né? Compreendendo, então, que a vida são todos os acontecimentos que ocorrem durante a reencarnação, quando a gente está no corpo, e que continua fora dele, quando nós estamos no estado de espírito livre. O que existe, então, é vida.
em qualquer lugar onde a gente se encontra. Excelente. Eu queria só chamar a atenção, quando o Flávio começou, ele disse assim, a desencarnação. Vamos aproveitar para fazer um esclarecimento. A palavra correta é desencarnação. Desencarne não é substantivo, é conjugação verbal, que a gente já praticamente não utiliza. Que eu desencarne, que tu desencarnes, seria a forma de falar desencarne. Então, quando a gente vai tratar o afastamento da pessoa, do espírito, se afastando do corpo, é desencarnação, e não desencarne. A palavra não existe nesse sentido, tá bem? Esse substantivo não existe. Ótimo, Flávio. E agora, Ana, na questão 150, Kardec pergunta assim, a alma conserva a sua individualidade após a morte? Então, os espíritos, na resposta para Kardec, foram taxativos, não é? Eles disseram sim, jamais a perde, jamais. E ainda questionam o que seria a alma, né, se não tivesse essa individualidade, se não conservasse a individualidade. E como o Flávio bem colocou, né, isso é uma coisa muito consoladora, né? Nos enche de esperança, nos acalenta o coração. Se a gente for pegar lá no Livro dos Espíritos, as primeiras questões, quando ele está tratando de Deus, ele vai lá falar nos atributos da divindade. E um dos atributos é o soberanamente justo e bom. Onde a soberana justiça, né? Essa soberana bondade, essa bondade assim ao infinito, né? O máximo que é possível ter, se fosse para nós perdermos a individualidade. Até na Gênesis, o capítulo 11, tem um esclarecimento interessante a esse respeito, que fala, sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam da parte de Deus uma crueldade sem objetivo. Como a gente não pode imaginar um Deus cruel, né, soberanamente justo e bom, é evidente que a gente continua. E ainda que a gente não entenda muito claramente certas coisas, né, há um propósito muito maior para tudo que acontece. E os nossos amados permanecem vivos. Nesse momento que a gente está aqui tão, às vezes, entristecido, né? Se a gente, o Brasil, o mundo tem passado por um momento de luto coletivo, né? E então estamos muitos de nós enlutados. Essa certeza da imortalidade, da sobrevivência, da individualidade após a morte do corpo, ela nos enche de fé, de esperança, de resignação, e até mesmo, por que não dizer, de alegria, né? Porque não tem por que ser uma tristeza essa separação temporária se a vida continua. A gente sente falta da presença física, mas a gente pode desenvolver a gratidão pelo que passou, pela oportunidade de termos convivido com aquelas pessoas por algum tempo, e a certeza de que todos os nossos amados estão sendo cuidados, amparados, direcionados dentro daquilo que é possível ser feito dentro do momento, né? Isso nos traz muita calma, né? Uma leveza maior e um consolo. Muito bom, Ana. E por falar em consolo, né, nós também temos, pela literatura espírita, várias informações que nossos queridos se reencontram no plano espiritual com outros espíritos familiares. Então, nos compete nesse momento, né, o exercício um pouquinho da renúncia também, sabendo que os nossos amores estarão nesse próspero reencontro com almas familiares também, né, Ana? É consolador, como você falou, todas essas informações que nos chegam através da codificação espírita. Muito bom. Agora, Flávio, vamos tratar um pouquinho da dinâmica desse desenlace, né? O que acontece, Flávio, com a alma no instante da morte? Seu áudio, Flávio, habilita aí o microfone, por gentileza. Isso. Desculpe. Cris, eu acho que a gente já fez o que acontece com a alma no instante da morte. Cris, essa já foi, é a 150 agora. Ah, desculpa, eu estava distraída aqui. Então, vamos lá, vamos para 150A. Como a alma comprova
a sua individualidade se não tem mais corpo material? A pergunta de Kardec dos espíritos é muito interessante, né? Porque realmente, além da gente saber que a alma ela continua, ela continua a existir depois da morte, é interessante a gente saber se a gente vai conseguir reconhecer as pessoas, né, que partiram, né, os nossos entes amados que foram para o mundo espiritual na nossa frente, né? Então, os espíritos vão dizer para Kardec assim, que cada um de nós continua a ter um fluido que nos é próprio, né? Que nós retiramos da atmosfera do nosso planeta, e que nós já estudamos que ele constitui um corpo mais rarefeito, mas ainda assim material, que nós chamamos de perispírito. E nos dizem, então, os espíritos, respondendo para Allan Kardec, que esse corpo perispiritual, ele guarda a aparência da nossa última encarnação. E com isso, ele pode ser reconhecido por nós. Então, o corpo é um instrumento cujo usuário é o espírito. Quando ele é abandonado, ele fenece, ele se desestrutura, mas o espírito ele conserva ainda um corpo sutil, feito de uma matéria rarefeita, né, que não é perceptível para os nossos sentidos, e que ele é próprio para a nossa manifestação no mundo espiritual. Os espíritos nos acrescentam que esse corpo perispiritual constitui uma espécie de identidade nossa, não só pela questão de guardar a nossa aparência, mas também por estar saturado das nossas próprias energias, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, como que nós gravamos nesse corpo perispiritual, que pode até estar ligeiramente diferente quando a gente desencarna, né? Mas nunca a gente vai deixar de ser reconhecido, porque ele vai guardar, então, esses traços, né? Então, como esse corpo preserva, como regra geral, a aparência da nossa última existência física, então é possível nos reconhecer através do corpo perispiritual, né? A gente só acrescentaria ali que também existem algumas outras maneiras, né, que a experimentação espírita ela nos oferece, né? Como, por exemplo, a questão das comunicações mediúnicas, através das cartas psicografadas, por exemplo, Chico Xavier, onde as pessoas davam detalhes aí só conhecidos dos seus entes queridos, né? Usavam expressões que elas utilizavam quando estavam, entre aspas, vivas, né? Encarnadas, né? Então, também, além disso, nós trazemos aí essas outras maneiras que o Espiritismo também nos traz para comprovar que as pessoas, os espíritos, eles continuam vivos e preservam as suas individualidades. Muito bom. Nós temos várias perguntas aqui na área de texto já, mas a gente pode ir conservando, Cris, para em seguida, porque elas não têm uma relação ainda direta com o assunto que a gente está tratando, mas a gente vai tratar essas perguntas já já. Aqui para Ana Maria, Kardec foi insistente, ele dobrou a 150 e A e B. E na B ele pergunta, a alma nada leva consigo deste mundo? E interessante, né? Porque a gente às vezes tem tantas preocupações do ponto de vista material, né? Se a nossa identificação com o corpo físico é algo muito forte em nós. Mas os espíritos, de novo, foram taxativos numa resposta clara, né? E direta. Não leva nada, né? Nada. Só a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. E eles ainda arrematam que essa lembrança, ela pode ser muito doce ou muito amarga, dependendo da forma como as pessoas, né, como nós nos conduzimos durante a vida. Quanto mais evoluídos formos, né, mais facilidade a gente vai ter para entender as coisas aqui da Terra, o quanto elas têm esse valor todo, né? A gente vai ter mais facilidade de desapegar, de compreender os desígnios divinos. Então, na verdade, o que a gente leva? O que os nossos amados levam quando partem para o mundo espiritual? Nós levamos o que a gente é, né? O que nós somos e o que a gente tem feito de nós mesmos. E aí é muito interessante a gente começar a se perguntar: o que eu tenho feito de mim mesmo? Quem eu sou? O que sou e como eu tenho me conduzido durante a vida? Tem uma advertência muito interessante de Jesus lá em Mateus,
capítulo 6, nos versículos 19 a 21, tenho certeza que todo mundo conhece aqui, que é quando ele fala do não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. E aí Jesus vai e diz, acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porque onde está o vosso tesouro? Aí estará também o vosso coração. Então é onde está o nosso tesouro, né? Quais são os tesouros? Sem nenhuma crítica ou sem desfazer das questões materiais e das coisas que são importantes para nós enquanto nós estamos encarnados. Porque se a gente está encarnado, a gente tem necessidade de coisas materiais. Então a gente precisa valorizá-las, a gente precisa conquistá-las, mas ao mesmo tempo que isto não seja um grilhão, uma prisão para nós. Que a gente consiga fazer uso das coisas da Terra com essa noção que tudo é temporário, né? A beleza física é temporária, a juventude é temporária, as posses são temporárias, são tudo empréstimos, né? Os cargos. Às vezes a gente acredita, tem pessoas, tem espíritos, a gente vê relatos mediúnicos que acreditam que vão levar, né? Que acreditam que vão continuar sendo importantes assim para o mundo espiritual, como são importantes na Terra. O que é importante de verdade, né? O que a gente possui de nosso? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso aprendizado, as nossas conquistas, né? O trabalho realizado, a bondade, a cultura, tudo isso que a gente cultiva. Claro, se a gente começar a desandar, né, com os pensamentos desequilibrados, com os sentimentos, as emoções descontroladas, perturbadas, tudo isso a gente vai levar também. Então, o que a gente quer levar? E aí é um convite que a doutrina espírita sempre nos faz, para a gente mergulhar no autoconhecimento e fazer o trabalho da nossa vida aqui na Terra, né? A reforma íntima, para que, quem sabe, né, a gente saia daqui melhor do que quando a gente chegou aqui, né? Aqui na Terra, aqui nessa experiência encarnada. E que a gente possa também chegar lá com a coragem, né? Seguindo em frente. Porque é sempre para frente, né? A vida é para frente e para o alto. Que a gente consiga seguir nessa direção. A vida é um capítulo, né, Ana? Nessa nossa jornada de viajores do tempo, nós estamos vivenciando um dos capítulos, né, da nossa vida enquanto espíritos imortais. Agora, Flávio, vamos analisar o que pensam, né, o que se pode pensar daqueles que ainda defendem a opinião que após a morte a alma retorna ao todo universal. Kardec faz um comentário muito interessante a esse respeito. Por favor, nos esclareça isso. Na verdade, Kardec ele vai tratar dessa questão com os espíritos, né, que a gente chama da questão do panteísmo, nas perguntas 14, 15 e 16 do Livro dos Espíritos. A gente já viu isso anteriormente, mas parece que essa questão era uma questão assim, bastante... que as pessoas tinham um grande interesse na época, né? O que significa esse panteísmo? O panteísmo é a visão de que alguns espiritualistas possuem, não os espíritas, né? Que cada alma seria uma partícula de Deus, né? Que Deus seria como todo universal, cada alma seria uma partícula retirada desse todo, e que quando ocorre o fenômeno da morte, essas partículas, né, as almas seriam reabsorvidas pelo todo universal e, portanto, perderiam a individualidade, né? Seria como a gota d'água e quando cai no oceano, ali acaba se confundindo com a própria massa oceânica, né? Então, os espíritos já tinham rebatido essas questões com Allan Kardec, tanto para nos fazer raciocinar que o panteísmo ele é contrário à ideia de que a gente faz um Deus único, porque ele fracionaria a própria divindade, né? E também seria contrário à bondade dessa divindade da justiça, porque se as pessoas vivessem toda uma vida, fizessem todos os seus sacrifícios, né, passassem por todas as experiências, para depois de terminada a vida física, simplesmente aquilo tudo ser anulado, né,
elas deixarem de ter a sua individualidade, não faria muito sentido essa visão. Mas daí os espíritos, então, propõem para Kardec uma metáfora, né? Eles falam assim, se a gente for imaginar que os espíritos desencarnados formam um todo, né? Um conjunto de espíritos que se encontram no mundo espiritual, e que quando a gente deixa o corpo físico e volta para o mundo espiritual, a gente reintegra, né, esse conjunto de espíritos, a gente poderia até, então, utilizar, ter essa visão, se a gente visse dessa maneira, né? Daí Kardec, então, ele depois vai fazer o questionamento ali, comentário que a Cris, né, nos colocou ali na pergunta 152, ele vai nos dizer assim, que os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro, que se supõe que semelhante à gota d'água que cai do oceano, né, chega ali então a alma e perde a sua individualidade, né? Mas, no entanto, comentando essa resposta dos espíritos, ele vai dizer assim, se por todo universal a gente compreender o conjunto dos seres incorpóreos que se encontram na espiritualidade, libertos do corpo físico, né? Então a gente poderia entender dessa forma, né? Que nós faríamos parte desse conjunto quando desencarnamos, mas não perdemos de modo algum a nossa individualidade. Muito bem. Antes da seguinte pergunta para nossa querida Ana Becker, às 8h12, está correto, a Márcia Tavares comentou, as respostas precisam ser mais compreensíveis, mais simples. Nós estamos tentando isso, né? Justamente é o que nós estamos buscando no estudo, esclarecer. Se ficar, Márcia, alguma dúvida, pergunte, tá bem? Não se sinta acanhada de perguntar, não. Pode perguntar, coloca aí. Na resposta não ficou claro para mim tal ponto. Qualquer coisa assim que a gente tenta esclarecer, está bem? Mas nós estamos procurando ficar o mais simples possível. E ainda tem um comentário aqui que eu queria destacar antes de passar à frente, que é de Gessiane Vieira, às 8h15. Fui católica e evangélica, mas onde encontrei respostas para coisas que eu precisava entender foi no Espiritismo. Ainda estou em fase embrionária sobre a doutrina, portanto estou amando. Excelente. Esperamos que quanto mais você aprofunde, Gessiane, mais você ame. Nós estamos há anos estudando e quanto mais nós estudamos, mais nós queremos aprofundar, porque o Espiritismo vai realmente nos dando as respostas conforme o nosso amadurecimento. É muito interessante isso. Agora, na continuação do que estava comentando o Flávio, Ana, Kardec, na 152, pergunta: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Já que não vai para o todo universal, então, que prova a gente tem? Nessa questão, os espíritos devolveram a pergunta para o Kardec, né? Eles disseram assim, ora, né? Vocês não têm essa prova nas comunicações que vocês recebem? Né? Essa foi a forma como eles responderam. E ainda deram uma puxadinha de orelha na gente, né? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. E aí eles dizem que muitas vezes tem uma voz que fala para nós, essa voz reveladora da existência de um ser que está fora da gente, né? E também, às vezes, da nossa própria essência, né? Às vezes a gente percebe em nós conhecimentos que não são daqui. Às vezes esses conhecimentos podem ser nossos, mesmo que a gente teve em outras existências, e às vezes pode ser alguma orientação que a gente está recebendo, né? E no final, depois dessa questão, Kardec fez comentários, né? Os comentários de Kardec são muito interessantes da gente observar, né? E ele, sobre essa parte, ele vai falando que no mundo espiritual, quando a gente tem as comunicações, a gente vai identificando pessoas diferentes, espíritos diferentes. Por que eu falo pessoas, né? Que a gente fala espíritos como se fosse uma coisa distante de nós. E não, somos nós, né? São pessoas como a gente, são espíritos. Aqui a única diferença é que eles não têm um corpo, né? Então ele vai dizendo que existem bons e maus, ignorantes e sábios, que tem aqueles que são felizes e infelizes, que tem
alguns que estão alegres, tristes, tem os levianos, os brincalhões, né? Os maldosos, os sarcásticos, tem de tudo no mundo espiritual. Por quê? Porque tem de tudo aqui também. Eles refletem, ou nós refletimos, né, a realidade lá do mundo espiritual. E ele fala que a gente tem provas, se a gente for prestar atenção, indicações às vezes incontestáveis que surgem nas comunicações, né, quando são dadas referências, às vezes nomes, às vezes datas, às vezes coisas que só aquela pessoa tinha noção, né? E Kardec arremata o comentário dizendo que até o advento da doutrina espírita, a individualidade das almas, né, dos espíritos, era ensinada de forma teórica, mas que a doutrina espírita vem materializar isso. E a gente sabe que desde muitos tempo, né, desde toda a história da humanidade, história conhecida, sempre houve manifestações espirituais, né, de seres que não estavam encarnados em todas as épocas. Muitos religiosos, filósofos, em todos os tempos relatam experiências extrasensoriais com seres, entidades que não estão aqui na Terra. Que tipo de entidades são essas? São os espíritos. E existem muitos estudiosos que também se dedicaram ao estudo dos fenômenos espíritas, dessas comunicações, né? Porque logo que surgiram as comunicações em larga escala no século XIX, surgiram em várias partes do mundo, isso chamou muita atenção de muita gente. E muita gente foi pesquisar, gente que duvidava. E aí a gente pode ver pesquisas científicas realizadas por personalidades conhecidas da época. E a gente pode destacar alguns, né? William Crookes, que estudou muito, por muito tempo, a materialização de espíritos, e tem um livro muito legal do William Crookes, bem fininho, que é o Fatos Espíritas, que tem um relatório da pesquisa dele, todos os cuidados que ele tomou para investigar aquelas manifestações mediúnicas. Mais tarde surgiu César Lombroso, outros, Charles Richer, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, e mais recentemente aqui no Brasil, né, Hernani Guimarães Andrade, que é um pesquisador brasileiro, Hernani já está desencarnado, né? Brasileiro, ele procurou comprovar cientificamente a existência da reencarnação. Muitas pesquisas ele fez a respeito do perispírito, né? Que ele chamava de modelo organizador biológico. Depois a gente tem nos Estados Unidos, né, um médico canadense, que é o Ian Stevenson, que não era espírita, que andou pesquisando a reencarnação, ele também tem livro publicado, Dr. Banerjee na Índia, as experiências de quase morte que estão por aí em todos os lados, né? E a gente podia falar muita coisa. A mediunidade pujante de Chico Xavier, que trouxe tantas mensagens para tantas pessoas, né? Que receberam mensagens assim inconfundíveis, incontestáveis. E não só Chico, né? Tantos outros, às vezes anônimos, Divaldo, né? Tantos outros livros, enfim, né? Então, quem tiver olhos de ver, veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E a gente sabe que há aqueles que nem vendo e nem ouvindo vão se convencer, né? Então, tudo bem, porque a doutrina espírita não veio para forçar ninguém, para violentar nenhuma consciência. A gente está aqui e com os fatos, com as evidências, quem se sentir chamado, há respostas. E quem estiver bem como está, que bom, né? Que bom, siga o seu caminho, cada um com o seu caminho. Muito bom, Ana. Tem uma pergunta, Carlos, que eu queria poder encaixar aqui nesse andamento, né, da nossa conversa. O Flávio já tocou nesse aspecto, e a grande palavra chave que a gente está explorando agora é a individualidade do espírito, né, após a morte. E aí tem uma pergunta do André Luiz Mesquita, que ele fala assim, às 8h15, o perispírito pode apresentar também, Flávio, apesar que, via de regra, você nos explicou que ele vai se apresentar como a referência da última encarnação, a sua aparência,
ele pode apresentar também aparências de existências anteriores à última encarnação? Só para dar uma explicada nisso. Como a gente viu em resposta geral, os espíritos nos disseram, até porque, geralmente, quando nós desencarnamos, nós ainda estamos muito presos à última forma, né, que nós havíamos vestido, né? Então, normalmente, nós nos apresentamos com essa última forma. Mas é possível também que o espírito, o perispírito, ele tome uma forma, uma aparência de uma existência anterior, com a qual também ele se afinize, com a qual ele guarde lembranças muito marcantes, né, por assim dizer. Lembrando também que o corpo perispiritual ele é profundamente plástico, quer dizer, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, como que é fotografado pelo corpo perispiritual. Então, quando nós desencarnamos, além mesmo a nossa aparência atual, ela pode estar significativamente alterada, né? Alguns, dependendo daquilo que nós fizemos, dependendo dos nossos atos, do teor dos nossos pensamentos, daquilo que nós desejamos, nós podemos criar tanto marcas, né, que provocam determinadas alterações no perispírito, assim como nós podemos nos encontrar lá do outro lado mais remoçados, né? Se a nossa existência foi uma existência elevada, uma existência que houve esforço para praticar o bem, né? Para o nosso ajuste, para a nossa regeneração. Então, em linhas gerais, acredito que a gente possa responder assim, embora essa questão assim, ela dê para a gente falar muitas coisas a respeito dela. Ô, Cris, antes de você fazer a seguinte pergunta para o Flávio, deixa eu só comentar uma coisinha aqui. A Lígia Aguiar, às 8h19, Lígia Aguiar Ribeiro, ela disse assim, sabe as palavras, é um bálsamo para o meu coração. Estou de luto. Há 2 meses, meu companheiro de 27 anos juntos desencarnou por Covid. Então, é um momento muito difícil que nós estamos passando. Nós temos perdido, entre aspas, familiares. A gente sabe que a gente não perde ninguém, que os nossos familiares que são vítimas da Covid retornam à realidade espiritual, não é? E, de fato, a gente fica tão feliz de ouvir a manifestação da Lígia, porque ela está consolada por essa realidade, por saber, não é, que o companheiro não morreu, ele continua vivo na realidade espiritual e, inclusive, continua solidário com, não é, ela e com os familiares, acompanhando e, naturalmente, se ele está adaptado já à realidade espiritual, auxiliando. E aproveitando, Ana, houve uma pergunta lá no comecinho, né, que eu estava tentando resgatar aqui, depois a gente vê o nome. O companheiro disse que a gente cumprimentar uma pessoa que está numa situação, não é de... assim, aqui, olha, Denilson Marinho, gostaria de saber como cumprimentar uma pessoa de luto. Então, a gente chega a dizer assim, como vai você? Fica tão estranho, não é? O que você comenta, Ana, aí para a gente nessa situação? O negócio é a gente usar a nossa sensibilidade, né, no momento. Deixar falar o nosso coração. Essas palavras, assim, que vêm de fora, né, essas palavras, às vezes, são tão distantes e distanciadas da realidade, né? A gente pode, de repente, como o Carlos até mencionou antes ali, em off, né, a gente até tinha comentado um pouquinho disso, né? Pode estender a nossa solidariedade para a pessoa, né? Então, toda a minha solidariedade para você, né? Um simples sinto muito, né? Sinto muito, porque eu estou vendo a sua dor, então eu sou solidária à sua dor também, né? Um abraço, num momento quando é possível abraçar, né? Agora a gente está num momento difícil para muitas manifestações assim, mas chegar pedir também, né? Amparo, orientação, intuição, para nos aproximarmos daquela pessoa com algo que seja positivo para ela e para nós também. Então, a sensibilidade no momento de chegar com alguém que está num período natural de dor e de sofrimento. Olhar para ela, sem medo de olhar, porque às vezes a gente foge das pessoas enlutadas, né? Como a gente... Há pessoas que evitam se aproximar nesses momentos, ou porque não sabem o que dizer,
ou porque se sentem também, não sabem lidar com a sua dor. Como é difícil nós suportarmos a dor do outro. Isso é exigente para nós. E às vezes a dor do outro evoca em nós as nossas dores. Às vezes aquelas coisas não choradas, né, que a gente tem guardada lá dentro do coração. Então, não sinto muito. Me solidarizo contigo. Um olhar amoroso. Isso é importante. Carlos, vou te pedir permissão. Eu queria que a Ana continuasse comentando, porque eu acho que tem junção esse pensamento que ela acabou de expor, né, com uma pergunta que o Maurício Raposo de Souza nos faz às 8h11. Que ele diz assim: mesmo sabendo que existe vida do espírito, né, após a desencarnação, não é normal achar natural a nossa morte? Concordam? Quer dizer, ele está falando aí da questão do luto. E se é importante ou não a vivência desse luto. Então, Ana, você pode trazer completude a esse pensamento? Não é normal nós acharmos antinatural a morte. Porque a morte é um processo fisiológico. Todas as coisas no nosso planeta morrem. Né? As plantas morrem, os animais morrem. Todas as pessoas que viveram antes de nós já morreram, né? Já desencarnaram. E nós vamos morrer. Então, a gente ter essa clareza de que a única certeza que a gente tem na vida aqui na Terra é de que nós vamos morrer e que todas as pessoas vão morrer, né? É só uma questão de tempo. Alguns vão antes, outros vão depois. Mas isso é algo que precisa estar pacificado em nós. Estarmos em paz com a nossa própria morte é exigente também. Então, às vezes, essa dor de não querer estar conectado com a realidade da vida física, que tem a contingência do fim, da finitude, da transitoriedade, isso fala de alguma dor que a gente tem guardada lá no coração. Muito provavelmente a gente tem alguém muito querido que a gente ou não chorou essa morte. Né? Muitas vezes a gente viu nossos familiares num processo de negação, de inconformidade, de revolta, que é natural a gente perceber isso, por conta da saudade, né? A gente gostaria de conservar os nossos amores. Mas a gente precisa ter essa noção da transitoriedade. Tudo na vida acaba e são ciclos. Mesmo aqui, os nossos relacionamentos, em algum momento eles vão terminar. Seja porque terminou o ciclo e vai cada um para um lado, porque tem que continuar a vida de outra forma, seja porque a morte veio e nos transferiu um para outro espaço, né, dimensional, e a pessoa vai continuar a vida. E é um momento. Então, essa coragem de encarar a morte, ela é exigente para nós. Ao mesmo tempo, ela trata lá das nossas feridas, né? Então, a gente precisa acolher em nós as nossas dores, as nossas angústias, às vezes angústias dos nossos familiares, e entender que a dor é deles e deixar cada um com a sua dor, né? Jesus carregou a cruz dele e nos ensinou que a gente tem que carregar a nossa, cada um carrega a sua, e a gente pode até dar um suporte, que nem tinha o Cirineu, que foi lá e deu um suporte para Jesus, mas foi um suporte, ele não tirou a cruz. Então, é esse entendimento de suportar a dor do outro e de suportar a nossa dor, acolher ela, né? Tem um momento que a gente precisa chorar. Quando a gente não faz isso, e muitas vezes a gente vê a tentativa de evitar a dor, né? Quando a gente não faz esse processo de viver aquela dor na hora que ela doeu, a gente vai sentir depois, muitas e muitas vezes, e nem vai perceber por que está sentindo. Então, é urgente que a gente procure esse ajuda ou formas de lidar com essa dor. A doutrina espírita nos traz algumas formas, né? Essa é uma pergunta desafiadora, né? E a resposta, às vezes, exige várias coisas para a gente falar, mas, por enquanto, vamos ficar por aqui, né?
Carlos, quer continuar? Olha, é muito interessante, Cris, aqui, Flávio e Ana, o que a Ana acabou de colocar liga justamente com a questão 153. Nesse sentido, não é? Que a gente está conversando, que a Ana colocou, de que aqui no campo material tudo é perecível, tudo é transitório. Flávio, em que sentido se deve entender a vida eterna? Então, os espíritos dizem para Kardec assim, que nós precisamos entender como a vida eterna, e aqui a palavra eterna não vai ser no sentido que a gente usa de eterno quando a gente vai falar sobre Deus, né, que é o que não tem começo nem fim, né? Mas nós vamos entender eterno como imortal, né, a vida inesgotável. Então, nos dizem os espíritos que a vida física, ela é passageira. Por isso a gente não pode depositar as nossas esperanças, não pode depositar as nossas necessidades, não pode basear apenas as nossas conquistas nas conquistas materiais, né? Porque elas são perecíveis. E que a vida do espírito é que é a vida permanente, é a vida eterna, imortal. Então, nos dizem os espíritos. E isso é interessante, né? A respeito, inclusive, do que a Ana estava respondendo, né? Que a gente precisa entender a morte como algo natural. Sempre existiu, sempre vai existir. Então, é uma lei que existe na natureza. E que, na verdade, quando nós retornamos para o mundo espiritual, é que nós estamos fazendo o caminho para casa, né? O tempo que nós estivemos encarnados é sempre o tempo em que nós nos dedicamos por exemplo, a gente pode comparar, né, ao tempo em que a gente se dedicou a um estágio no hospital para curar nossas feridas morais, a um estágio numa escola onde a gente aprendeu ou reaprendeu, né, aquilo que a gente não conseguiu aprender convenientemente anteriormente. Então, voltar para o mundo espiritual é acessar a nossa vida real, né, a vida imortal. Então, é nisso que os espíritos nos alertam, né? Uma pergunta bastante interessante, né? O sentido dela é muito profundo. Como entender a vida eterna? A vida eterna ela tem que ser para nós a vida do espírito, já que tudo que é da matéria perece e que, como a Ana já nos falou anteriormente, tudo que nós levamos para o mundo espiritual é exatamente aquilo que não é material. Pensamento, sentimento, lembrança, o bem-estar pelo que a gente fez ou as culpas pelo que a gente deixou de fazer. Flávio, eu sempre fico pensando muito nisso, porque é uma questão de palavra, né? De dialética de palavras. Porque se a verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida do espírito, na verdade, quando encarnamos, nós morremos. Uhum. E não ao contrário. Não é quando a gente desencarna que a gente morre, né? A gente morre quando encarnamos, porque a verdadeira vida é a vida do espírito. É uma questão de palavras, né? Tanto que os espíritos nos dizem assim, que quando nós estamos encarnados, nós somos menos nós mesmos. Exatamente. Né? No sentido de que a gente está com todas as nossas capacidades espirituais abafadas pelo corpo físico, as nossas lembranças das nossas vidas anteriores, elas estão abafadas. E quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente reassume esse patrimônio. Então, reassumimos a nossa própria essência espiritual. Exatamente. Olha, tem uma pergunta, Carlos, que dá para encaixar aqui, pegando esse gancho do Flávio, e que eu vou fazer essa pergunta para ele mesmo, viu, Flávio? O Valber Ribeiro, ele pergunta às 8h08, se já vivemos e morremos várias vezes, né, por que o espírito ainda passa pelo estado de perturbação? Esse estado de perturbação a gente pode entender de várias maneiras, né? Eu não sei se ele está se referindo à perturbação do sentido daqueles momentos que a gente passa entre a desencarnação, né, e retornar para o mundo espiritual. Né? Seria a turbação, né? Seria essa turbação que Dizem os espíritos que esse é um movimento normal. Né? É como se nós voltássemos para o mundo espiritual, como nós permanecemos muito tempo ligado ao corpo físico, né? Nós nos acostumamos com aquele corpo físico, é como se a gente voltasse para o mundo espiritual. Sabe quando a gente dorme muito pesado, né, durante muito tempo, de repente a gente acorda, a gente tem dificuldade de se reconhecer onde a gente está, né?
Então, essa perturbação, ela até certo ponto normal, né? Mas, assim, o fato é que nós ainda vivemos, somos espíritos imortais, mas ainda raramente nos reconhecemos como espíritos imortais, né? É uma aquisição que nós não temos ainda. Nós vivemos, por exemplo, muito preocupados. Eu me olho no espelho, estou envelhecendo, mas quem está envelhecendo é o corpo, não é o espírito. Mas quem é que consegue ter essa visão, né? Então, esse próprio movimento de existência após existência, né? Os próprios dissabores que a ligação com o corpo físico, as decepções vão nos causando, vão fazendo com que progressivamente a gente se assenhore dessa realidade que nós somos espíritos imortais. Então, por enquanto, essa perturbação é normal devido ao nosso estágio evolutivo. Mas à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos nos reconhecendo como seres imortais, isso vai diminuindo com o tempo. Muito bem. Parece que a Cris teve uma queda, já deve estar voltando. Ana, a raiz do que estava comentando o Flávio anteriormente, Allan Kardec, na 153A do Livro dos Espíritos, diz assim: não seria mais exato dizer vida eterna somente a que alcançar os espíritos puros, os que, por haverem atingido a perfeição, não estão mais sujeitos a sofrer provas? Os espíritos falam, nos advertem exatamente em relação ao que a Cris comentou, né? Essa coisa das palavras, né? Isso aí tudo é uma questão de palavras, vida eterna, imortal, né? Tudo mais. Mas eles falam que essa questão de aqueles que atingiram a perfeição não estarem mais sujeitos a provas, eles nos dizem que isso seria, então, a felicidade eterna, né? Porque nós somos imortais, nós vamos continuar vivendo daqui para frente, para sempre. Para nós é tão difícil esse conceito de algo que não termina nunca, justamente porque a gente está imerso num mundo material e transitório em que as coisas acabam. Então, mas a questão da felicidade dos espíritos puros, aqueles que chegaram num patamar evolutivo que já não precisam mais reencarnar, não tem mais a necessidade de reencarnar, que só vão reencarnar se eles quiserem, então, né? Esses têm o que se poderia entender como a felicidade sem mácula, né? Sem mescla. Porque enquanto a gente ainda é espírito imperfeito, a gente está sujeito à reencarnação no corpo físico e todas as injunções de estarmos encarnados, né? Uma quantidade de provas, de experiências, né? Essa questão das despedidas dolorosas, desse abafamento de todas as nossas potencialidades e possibilidades. Mas a partir do momento que um dia nós atingirmos essa perfeição relativa, né? Porque a absoluta a gente sabe que só Deus, a gente não vai mais precisar disso. E para nós é muito difícil imaginar como seria a vida de um espírito puro, porque a gente tem experiência com a nossa, né? Com a nossa imperfeição. Imaginar as coisas terríveis, quanto pior, é mais fácil para a gente imaginar. O melhor a gente não conhece, muito melhor. E lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100 até a 113, tem a escala espírita, e ali a gente fica sabendo uma espécie de classificação didática, né, que Kardec fez, que ele vai explicando como é que vai dando a evolução. Vocês já viram, né? São questões anteriores. E ali a gente tem os espíritos onde predomina o mal, né? A matéria sobre o espírito, algo parecido com o que a gente vive aqui no nosso planeta ainda, né? Aqueles outros espíritos em que já tem o desejo de fazer o bem, já começa, né, a ter maior sensibilidade, e depois aqueles que alcançam a perfeição, que seriam então esses espíritos puros. E para esses é interessante porque há uma completa identificação com o Pai, uma completa identificação com o Criador, com os desígnios do Criador. Esses espíritos, né, a gente pode imaginar, porque realmente a gente não tem essa proximidade, né? Mas esses espíritos teriam uma compreensão completa da natureza das coisas,
do equilíbrio que rege tudo, das forças que regulam a vida na matéria e fora dela, são capazes, inclusive, de administrar essas forças, utilizar elas num processo de criação também, né? Cocriação em plano maior, como André Luiz fala, né? Junto com o Pai. Jesus se referia, tem uma passagem muito interessante também em Mateus, capítulo 5, versículo 8, que ele fala: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? São espíritos com essa identificação, essa capacidade de estar assim, mensageiros e ministros do Pai. E aí, como seria essa felicidade eterna, né? Um amor a todos e a tudo como é. Exatamente como é, né? Sem necessidade de mudar nada. Imagina, né? A gente quer mudar tudo todo tempo, porque eles compreendem o processo evolutivo, eles não têm essa inquietação da gente. A ausência desse desejo de que alguma coisa fosse diferente. E aí cessam completamente as críticas, as exigências, as lamentações. É uma identificação perfeita. Estar a serviço do Pai. A gente pode começar a ir exercitando, né? Diminuir as nossas críticas, as nossas exigências, as nossas lamentações e estar a serviço da vida, né? Uma compreensão dos processos da vida, das forças que a gente está sujeito, das leis universais. E eles percebem a nossa potencialidade, né? Nosso vir a ser, e também nos amparam, né? Nos cuidam. Olha que bonito isso, né? Porque estão direcionando também os processos da vida, né? O caminho da vida das criaturas, né? De nós. Então, a felicidade eterna, a vida eterna, nesse aspecto, é para esses espíritos. Mas nós vamos chegar lá, a gente está caminhando para isso, no nosso tempo, né? No nosso tempo a gente chega lá. A vida para nós já é imortal, com certeza. Muito bem. Essa que é o grande consolo que o Espiritismo nos dá, não é? Porque nos dá a esperança da conquista, pelo esforço, né? Pela dedicação. Nós temos bastante perguntas aqui e vamos tentar ir atendendo essas perguntas que o pessoal colocou, que apesar de que nós vamos voltar ao assunto na semana que vem, mas vamos atendendo aqui. Às 8h13 ficou registrado aqui, lá da Mansão do Caminho, Cacá Gonçalves, está relacionada ainda à questão do desprendimento. Diz assim: existe alguma agonia da alma, algum desconforto na hora do desprendimento do corpo? Então a gente elasteceria, Flávio, essa pergunta. A gente sempre passa pela turbação, sempre há alguma agonia, algum sofrimento no momento de desencarnar? Os espíritos nos dizem assim, que geralmente nós sofremos muito mais enquanto estamos encarnados do que no momento de desencarnar, regra geral, né? Mas algumas situações de apego às questões materiais podem trazer para a alma dificuldades tanto na hora de desatar, né, os laços que unem o corpo perispiritual às células do corpo físico, assim como a pessoa se desvincular das questões que ela deixa para trás, entre aspas, né? Então, esse excessivo apego, essas preocupações, muitas vezes podem gerar essas espécies de agonia na pessoa, tanto no momento de desatar esses nós, como também nos primeiros tempos, ou durante muito tempo no mundo espiritual. Isso pode levar, esse tipo de sofrimento pode levar, dizem os espíritos, desde algumas horas até muitos anos. É uma questão que nós vamos explorar mais adiante, e também no livro Céu e Inferno, né, Carlos Campé. Pessoal, tem uma mensagem que eu gosto muito, né, quando a gente estuda o EJA e fala sobre desencarnação, a gente usa muito uma mensagem do irmão X, chamado Treino para a Morte, que acho que está lá no livro Cartas e Crônicas, né? Então, que ele fala assim, que todos nós, na verdade, devemos nos acostumar com a ideia que nós vamos desencarnar, né? E que existe várias atitudes que a gente pode ir tomando durante a nossa existência física para evitar que a morte nos surpreenda e nos cause desconforto, né? Então, claro que a gente não vai comentar o texto aqui, né? Mas todo mundo pode procurar um livro, ou mesmo na internet vai achar aí, Treino para a Morte, é uma leitura bem interessante.
Cris, nós estamos agora nas perguntas aqui na sequência do que o pessoal fez, não é? E a Daniela Azevedo, ela fez uma pergunta interessante. É verdade que quem morre assiste ao próprio enterro? Você quer comentar, Ana? Depende. Isso que é interessante, né? Não há respostas prontas, porque nós somos muito diversos. Então, depende. É muito comum que a pessoa vá receber algum tipo de amparo, e isso a gente precisa ter claro. A pessoa só não recebe amparo quando ela não está pronta. Não é que ela não receba, o amparo está ali, mas ela não acessa por conta das suas vibrações, né? Porque está preocupada, está apegada, porque teve uma vida muito voltada para as questões materiais. Então, há sim aqueles que assistem, que podem se perturbar com isso, e por isso que é tão importante a gente manter as boas vibrações, não é? A gente às vezes vê nos velórios e nos enterros aquelas conversações terríveis, né? Vamos combinar, como a gurizada aqui no sul fala, né? Vamos combinar que não é legal, né? A gente vê piada, comentários maldosos, às vezes, da vida da pessoa. Claro que não é porque desencarnou que a pessoa virou outra coisa, ela não deixa de ser quem ela é, a gente sabe disso. Mas o respeito àquele momento, que é um momento de transição, que é um momento que é importante e pode ser muito difícil para muitas pessoas. Agora, a certeza de que o amparo está sempre disponível. O acesso a esse amparo é que pode ser facilitado ou dificultado. O que facilita o acesso ao amparo? A conduta da pessoa durante a vida, né? As boas vibrações que ela se manteve enquanto encarnado, seu modo de ser, as suas atitudes, né? E uma série de outras coisas. O que dificulta o amparo? Bom, né? Os pensamentos desequilibrados, as emoções perturbadas, e também, se o ambiente estiver muito conturbado e a pessoa está assim, vai ser mais difícil para ela acessar o auxílio espiritual, mas não que o auxílio não esteja. Nós é que vamos ao encontro desse auxílio ou não. E isso é muito interessante, é muito importante, porque transfere para nós a responsabilidade das coisas, né? Nós somos responsáveis pela nossa vida e pela nossa morte, né? O que a gente vai encontrar lá e como a gente vai viver é responsabilidade nossa. Quanto antes a gente vamos dizer assim, se antenar, né? Quanto antes a gente estiver conscientizado disso, melhor. Deus não desampara ninguém. Os bons espíritos não desamparam ninguém. A gente às vezes foge deles, né? E às vezes a gente passa por situações difíceis por nossa escolha, ainda que seja uma escolha inconsciente, ainda que a gente não tenha noção de que é nossa escolha. No fundo, no final, sempre ela é nossa. Muito bom. Olha, eu caí da live e voltei para provar que a morte não existe. A companhia elétrica tentou me matar, mas não conseguiu. Olha, vamos continuar. Eu estou pegando aqui de novo uma pergunta, viu, Carlos, do André Luiz, que dá continuidade exatamente isso que a Ana Berker comentava. E aí eu vou formular para a própria Ana essa questão do André. Ele pergunta assim, Ana, quando uma pessoa desencarna, devemos esperar algum tempo para doar os seus pertences? E eu já vi outro tipo de pensamento dizendo justamente o contrário, né? Que a gente tem que doar logo para que o espírito não fique vinculado aos seus pertences na Terra. Enfim, existem aí várias vertentes de entendimento. Mas isso poderia gerar alguma perturbação ao espírito? Isso varia ao infinito, né, Cris? Varia ao infinito. Há aqueles que vão se perturbar sim, e há aqueles que não vão se perturbar. Porque a partir do momento que eu me transfiro para o mundo espiritual, se eu for acolhida lá, porque eu me predispus a ser acolhida lá, né? Então eu vou me adaptar, e quanto mais rápido eu estiver adaptada, não vai fazer a menor diferença
as coisas do mundo físico, o que fizeram com elas. Agora, se eu sou aquela pessoa, né, que para mim tudo aqui é muito importante, pode gerar algum tipo de perturbação, sim. Agora, a grande questão também é como os familiares encaram esse momento. Porque, às vezes, isso é muito difícil pro familiar. E aí, entrar em contato com objetos dos nossos amores que partiram, às vezes a gente não está preparado para isso naquele momento. E gera uma perturbação em nós. E ao gerar uma perturbação em nós, por ressonância, eles recebem lá a nossa vibração perturbada. Olha só que interessante. Então, a gente tem que saber quando é o momento para nós. Se eu estiver pronta, eu vou fazer. Né? E vou pedir o amparo e a proteção dos benfeitores espirituais, para que nesse momento o meu amado que está lá no mundo espiritual possa se envolver em luz, né? E que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Mas eu estar bem para encarar aquelas coisas que vão me remeter, aquelas lembranças, de repente vão me trazer alguma dor. Então, respeitar o meu tempo. Porque o luto tem fases. E tem uma pesquisadora, né, uma médica, Elizabeth Kubler-Ross, que tem um livro fantástico sobre a morte e o morrer. Não é espírita, né, mas ela também traz coisas, relatos muito bonitos e emocionantes a respeito do tema. E ela coloca lá as fases do luto, que todos nós passamos. Não é porque a gente é espírita que a gente não vai sentir. Né? Aliás, quando a gente está fugindo de sentir ou negando que estamos sentindo, a gente está numa fase do luto, que é o negacionismo, né? A fase da negação. Então, a pessoa pode passar pela raiva, pela negação, pela barganha, pela depressão, até chegar ao processo de aceitação. E tudo isso aqui e lá. Né? O luto não é só para perda física através da morte, né? Serve para todas as outras mudanças, as perdas que a gente vivencia aqui. Essas fases, elas não são lineares, pode acontecer, né? Vai mudando de estágio, às vezes a pessoa passa para um estágio e vai para o outro. Então, entender esses processos, acolher a nossa dor, nos respeitar, permitir vivenciar o que a gente precisa viver naquela hora, né? Para a gente seguir em frente com muito respeito, sempre com muito respeito pelo desencarnado, né? Isso é importante. O que vai fazer diferença são as nossas vibrações, os nossos pensamentos e o nosso equilíbrio ao lidar com essas questões. Muito bem, Ana. Nós queríamos registrar aqui a nossa satisfação pela manifestação de Tereza Cristina Pascucci, que nos envia paz e bem e diz que é surda. E anteriormente houve um comentário do agradecimento pela interpretação para Libras. Uma satisfação muito grande, viu, Tereza? Esperamos que os nossos irmãos que tenham a necessidade aqui dessa linguagem de Libras possam acompanhar o nosso estudo e estar conosco. Satisfação muito grande, viu? E nós temos também um comentário de Larissa. Só um minutinho, por gentileza. Isso, né? Na verdade, ela diz que é Sônia Weber. Ela pede ajuda, né? Tem vários problemas de saúde, quase não sai da cama e gostaria de saber o que é que está fazendo aqui, qual é a minha missão. Então, nós vamos responder isso muito rapidamente, não é, Flávio? Em função do nosso tempo, a missão é de todos nós, né? Por gentileza, Flávio. Verdade. Sônia, o que a gente poderia dizer para você? Todos nós temos as nossas dificuldades. Entre as provas que a gente escolhe, né, passar nessa existência física, para o nosso próprio adiantamento, está a prova, muitas vezes, a prova da doença. Né? Saber olhar essa prova com carinho e buscar nessa prova não se entregar jamais à rebeldia nem inconformação, mas sempre buscar o que é que a vida está pedindo de mim em relação a essa prova. Qual o aprendizado que eu posso trazer?
muita paciência com você mesma. O sofrimento é difícil, saber que isso ocorre, que as outras pessoas estão aí, e sempre assim. Então, a missão de cada um de nós, né, é difícil da gente responder, mas todos nós sabemos que todas essas injunções dolorosas que nós passamos no nosso caminho, especialmente quando estão relacionadas a esses problemas de saúde de longo prazo, elas se referem a alguma prova que nós pedimos para passar nessa existência, para abreviar o nosso adiantamento espiritual. Então, sempre ter muita coragem, aprender com as situações e colocar a nossa visão no futuro. Lembrando-se que a nossa vida real é a vida do espírito. Então, embora esse sofrimento ele pareça ser demorado, ele parece não terminar, mas não tem experiência dolorosa que não termine. Vai terminar e você, com certeza, vai estar muito melhor, vai ter aproveitado isso para se adiantar no caminho do progresso espiritual. Cris, pode estar com problema técnico. Não, eu estou por aqui. Eu não sei, porque eu fiquei ausente, né, na minha experiência de desencarnação, mas eu não sei se já foi feita a questão 153, por isso que eu estou quietinha aqui, para fechamento do nosso estudo de hoje. Já foi. Já foi, né? Só registrar, né, o comentário também de muitos irmãos queridos. Eu agora perdi o histórico dos comentários do chat, mas antes das 8h20, havia um comentário de um irmão nosso que se manifestava judeu, né, mas que ele encontrava muita afinidade, principalmente com os fundamentos filosóficos espíritas ali. Isso. Tenho essas mesmas convicções, né, da imortalidade da alma, mesmo sendo judeu. Me ajudem a entender o porquê de eu ter algumas experiências com as filosofias que são espíritas, afinidades, eu acredito que ele tenha querido dizer, né? Então, Samuel Távora. Samuel Távora. E é muito interessante porque, na verdade, o homem ele se ensaia nesse pensamento religioso, mas a verdade ela é uma só, né? Existe no final toda uma convergência de entendimento. Quando formos espíritos puros ou espíritos superiores, nós teremos ali já uma equalização de visão de mundo e de visão de erraticidade muito semelhante, independente da nossa crença religiosa. Então, a convergência ela acaba se dando em algum momento da nossa vida em relação ao entendimento sobre a imortalidade da alma, que é um dos fundamentos básicos doutrinários, né? E algo inconteste, porque está diretamente relacionado à vida imortal do espírito. Então, a gente acolhe, né, Carlos, com muito carinho todos os nossos irmãos das outras religiões que queiram participar desse espaço de reflexão nosso aqui, todas as segundas-feiras. Os irmãos evangélicos também, todos serão sempre muito bem-vindos, e todos de forma indistinta. Muito bem, Cris. De fato, não é muito interessante a manifestação do Samuel, e nós nos lembramos que quando o Espiritismo surgiu, que Allan Kardec codificou, muitos protestantes se aproximaram para o estudo do Espiritismo. E Kardec coloca que ninguém precisa deixar suas convicções religiosas para conhecer o Espiritismo, porque o Espiritismo vai trazer justamente a lei divina, que é para todas as religiões. Mais cedo ou mais tarde, todas as religiões se aproximam dessa realidade da lei divina. Então, é uma religião natural, né? Que não tem as barreiras e que está à disposição. Então, você tem toda a razão. Acredito que aqui no caso do Samuel é uma questão de afinidade, ele se sente afim com os assuntos e está procurando. Então, a gente acredita que é isso, e Samuel continua estudando. Você não precisa deixar de ser judeu. Nós temos um que escreveu um livro que se chama Voltei, que era Frederico Figner. Isso. E foi lá chamado Irmão Jacó no livro, não é? Mas é Frederico Figner. E ele dizia que ele era um judeu reconciliado com Cristo.
citou no espírita, trabalhador dedicadíssimo, e depois da desencarnação, ele volta para escrever como é que foi a experiência da chegada dele na realidade espiritual, sendo espírita e tendo sido judeu, não é? Então, a gente, nas nossas múltiplas encarnações, o que nós podemos dizer que fomos? Não é? Muçulmanos, católicos, protestantes, ateus, quem é que sabe? Então, todos nós, algum dia, chegaremos a essa convicção da nossa imortalidade. Somos espíritos imortais, eterno, como o Flávio destacou, só Deus, nosso Pai, mas nós todos somos espíritos imortais. Uma vez criados, não deixaremos de existir jamais. Então, tem muitas outras perguntas, o tempo está bem curtinho. Eu queria pedir para o Flávio breves palavras, de 1 minutinho, aqui finalizando aquilo que você considerar importante destacar, Flávio, por favor. Depois a Ana e a gente fecha, né, Cris? Somente destacar que nós estamos, como o Carlos destacou muito bem, que amanhã é dia de finados, né? Então, uma boa oportunidade para a gente refletir a respeito da vida física, né? E que para que a gente se aposte da mensagem espírita, como a gente diz, ela é muito otimista, nos mostrando que a morte é apenas uma nova fase para a nossa existência física, da nossa existência espiritual, né? E que, enquanto término, ela não existe, né? Ela é apenas uma continuidade das nossas experiências, e aqueles a quem nós amamos e qual estamos ligados, e que partiram na nossa frente, nos aguardam lá no mundo espiritual para esse inevitável reencontro. Ana, por gentileza, palavras finais. Eu tenho visto muitas manifestações aqui nos comentários de pessoas que estão relatando sua dor, né? Seu luto nesse momento. E eu gostaria de dizer alguma coisa para essas pessoas, principalmente. Né? A doutrina espírita, ela tem reacendido a chama da nossa fé, né? A certeza da imortalidade da alma. A gente não acredita que a alma é imortal. A gente sabe que quem acredita hoje, amanhã deixa de acreditar. Então, é a certeza absoluta, né, de que a alma é imortal e de que nós continuamos vivendo além das dimensões do corpo físico, além das dimensões da matéria. E com isso, acende também a nossa fé nos desígnios divinos. Essa certeza de que nós somos amparados, fortalecidos, guiados, e que cabe muito a nós procurar a nossa conexão com a nossa essência espiritual, através da oração, através da meditação, através da procura, né, de palestras, de lives, de auxílio onde for, né, e até mesmo da religião que mais lhe fale ao coração, não precisa necessariamente ser a doutrina espírita, mas buscar o amparo espiritual e se fortalecer nessa certeza de que estamos muito amparados. E aí a gente faz o processo de entregar os nossos amados e se entregar nas mãos divinas. E a gente pode deixar nascer em nós, em vez da revolta, da inconformação, por isso tudo que aconteceu, porque eles já foram, a gratidão por tudo que foi vivido entre nós, né, com eles. Assim, a gente vive aqui na Terra um pouquinho mais, é só um pouco mais, enquanto for necessário, enquanto for permitido. A gente vive cada dia com alegria, em homenagem mesmo aos nossos amores, porque a melhor homenagem que a gente pode fazer para eles é viver. Viver muito, viver bem, cada segundo, em homenagem a eles e por nós também, porque esse é o nosso objetivo aqui, enquanto estamos encarnados, viver, fazer a nossa parte, a parte que nos cabe nesse mundo. Muito obrigada, gente. Só gratidão pela oportunidade de aprendizado e de troca com todos vocês. Neste momento aqui final, apareceu, né, Paulo Costa. Orem por nós. A minha mãe voltou à vida espiritual há 2 meses. Está difícil a aceitação, ainda estou revoltado e choro muito. Isso pode prejudicá-la no mundo espiritual?
ela não tem conhecimento espírita. Muito bem, agora ela já está tendo, porque está na realidade espiritual, não é? Então, vai de acordo com as suas possibilidades receber o auxílio. E sim, a nossa saudade revoltada prejudica, já foi comentado aqui hoje. Mas a saudade é natural. A gente sentir a ausência do ser amado é naturalíssimo, não é? Quem ama sente a ausência, mas sem rebeldia, Paulo, porque a rebeldia é como se nós estivéssemos contrariando a vontade de Deus. Então tenha certeza, como acabou de dizer Ana, mais cedo ou mais tarde há o reencontro. Mas olha só, os nossos familiares que nos amam, depois desencarnados e adaptados à realidade espiritual, estão mais junto de nós, muitas vezes, do que antes, porque não tem a limitação do corpo. Então, ore com a convicção de que a vida continua, de que ela está bem na realidade espiritual, e então, não é? Naturalmente, o reencontro se dá pelo sono. Durante o sono, a gente se desprende de encontros familiares, e assim sucessivamente. O assunto vai continuar na semana que vem. Vamos tratar da separação da alma e do corpo nas questões 154 e 157. É justamente a sequência do que nós estamos conversando. As perguntas que foram feitas que não deu tempo de atender hoje, nós vamos incluir para a semana que vem, tentar respondê-las. E as que não forem respondidas durante o nosso estudo, serão respondidas no Telegram. Entre lá no nosso grupo, para no site da FEB TV, no programa dedicado ao Livro dos Espíritos, onde você encontra essas respostas que não puderam ser atendidas aqui durante o nosso estudo. Então, continue conosco. Até a semana que vem. Muita paz. Obrigado, Cris. Obrigado aos nossos intérpretes. Muito obrigado, Flávia e Ana. E a você que está em casa nos acompanhando, o nosso abraço muito carinhoso. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária
trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.